Eu sou o Dr. Carlos Watanabe, sou médico urologista, especialista em cirurgia robótica e procedimentos de tratamento de próstata de alta tecnologia. E hoje eu conto aqui, estamos nos reunindo com meu amigo Dr. Rodrigo Lima, que também tem uma trajetória muito parecida de vida. Eu acho que é até bacana a gente conversar um pouquinho sobre isso, né, Rodrigo? Então, o Dr. Rodrigo também é especialista em cirurgia robótica, especialista em técnicas inovadoras em urologia, no tratamento de hiperplasia da próstata e também é especialista em transplante de rim. Rodrigo, conta um pouquinho aí da sua experiência em Goiânia, como é que tem sido esses últimos anos, o que você vê aí de perspectiva para a nossa região? Legal, Carlos, muito bacana. Acho que nesses últimos 2, 3 anos nós temos nos aproximado muito aqui nas duas cidades. Brasília foi uma cidade que saiu muito na frente no cenário nacional em relação à cirurgia robótica, né? Me lembro da gente começar a operar aqui em 2019, então hoje é uma cidade que está sedimentada, diversas plataformas robóticas, e a gente falando aí também do cenário da enucleação da próstata, né, com o HoLEP, então um procedimento que já é amplamente realizado aqui em Brasília. E nós conseguimos em Goiânia também agregar essas duas novas tecnologias principalmente, né? Temos tecnologia robótica disponível em Goiânia desde 2022 e há pouco mais de um ano e meio, nós temos realizado também nucleações da próstata com laser de Home, a cirurgia ROLEP é o que nós dois aí mais fazemos atualmente para tratamento do crescimento benigno da próstata. Me conta uma coisa, quando você está abordando hoje um paciente com crescimento benigno da próstata, aquela próstata aumentada, o paciente que está com sintomas urinários, e você tem que tomar uma decisão, olha, vou usar a plataforma robótica para esse tratamento ou não, vou fazer um tratamento a laser pelo canal. O que te leva a tomar essa decisão? Muito bacana esse tema, porque realmente a gente precisa avaliar o paciente caso a caso. Na verdade, a gente não pensa só na próstata, no tamanho dela, quando a gente vai abordar o paciente e explicar para eles qual o método que a gente vai utilizar. A gente tem que ver também outras características, por exemplo, se o paciente ele tem divertículos na bexiga, se ele tem hérnia inguinal para poder resolver também no mesmo tempo cirúrgico, isso são fatores importantes que muitas vezes se a gente vai fazer um procedimento combinado, a gente acaba levando em consideração a cirurgia robótica, que ela resolve todos esses problemas em conjunto. A gente pode operar e resolver tudo de uma vez. Já o paciente que só tem uma próstata aumentada de tamanho, a gente tem uma vantagem grande com relação ao HoLEP, principalmente porque ele é minimamente invasivo, o paciente faz a cirurgia, a gente sabe disso, no dia seguinte a gente tira a sonda e o paciente vai embora para casa. Na cirurgia robótica, o paciente também vai embora para casa no dia seguinte, mas ele tem que ficar com a sonda um pouquinho mais de tempo. É uma recuperação em que a gente sabe que é um pouquinho mais lenta porque a gente precisa passar pelo abdômen. Então a gente posiciona os trocáteres do robô pelo abdômen. Na cirurgia de roller, a gente passa por dentro do canal. Em termos de efetividade, a gente sabe, né, Rodrigo, que as duas cirurgias elas são muito boas, o paciente não tem realmente um retorno, precisa operar de novo, na maior parte dos casos, em nenhuma dessas duas modalidades. Mas a gente sabe ali que a cirurgia do HoLEP ela tem uma vantagem em termos de recuperação pós-operatória. Então, o paciente às vezes que é mais idoso, que a gente sabe que tem uma limitação para uma anestesia um pouquinho mais longa ou mais profunda, ele vai se beneficiar muito do HoLEP. Já a cirurgia robótica ela tem uma vantagem que a gente tem ali um pouco menos de sintomas no pós-operatório em relação à ardência no canal, às vezes uma bexiga hiperativa do que o HoLEP, mas os dois ali no final de um mês estão todos com um bom resultado. Então é importante só sentar com o médico, conversar direitinho, ver vantagens e desvantagens e principalmente ver a experiência do cirurgião. Nós dois temos experiência com as duas tecnologias, é claro, mas isso conta muito na hora de poder oferecer para o paciente, mas às vezes vai ter colega que só vai saber fazer o laser, tem colega que só sabe fazer a robótica. Então a gente tem até que pensar nisso também na hora que a gente vai conversar com o paciente. Isso é bem interessante, né? Você tem que adaptar a sua experiência também com a ferramenta e com o armamentário que você tem disponível. Uma coisa que é muito pouco falada, eventualmente até em vídeos aqui em redes sociais, são complicações, né, Carlos? Então, muitos poucos médicos falam sobre isso e eu sempre oriento o paciente. É importante você entender as diferenças da cirurgia. A cirurgia do HoLEP, que é uma enucleação endoscópica pelo canal da uretra, sem cortes, ela tem alguns pequenos riscos de problemas na uretra, taxas de estenose na uretra que variam pelos principais estudos de 1 a 2%,
você pode ter uma pequena taxa de incontinência transitória menor do que 1% em 6 meses da cirurgia. Já a cirurgia robótica, ela vai trazer também algum risco de complicação que a cirurgia pela uretra não traz. Por quê? Porque você acessa o abdômen. Correto. Então, esse paciente ele tem risco de complicações abdominais, uma complicação que nós chamamos de paralítico, o intestino ficar mais preguiçoso, você acessa o abdômen. Hoje em dia, acho que essa utilização da plataforma robótica para o tratamento do crescimento benigno, ele é muito interessante nesses procedimentos combinados, né, Carlos? Então, o paciente que tem hérnia inguinal, há pouco tempo nós operamos um paciente que tinha um tumor de rim também, então conseguiu-se com a plataforma robótica em um tempo cirúrgico único resolver os dois problemas. Então, isso aí são fatores que são muito relevantes na nossa prática. É importante a gente ter a tecnologia, mas é lógico, conta muito com a nossa experiência para que o paciente possa se beneficiar do melhor tratamento, né? A gente sabe, por exemplo, que tem outros métodos de tratamento da próstata, da hiperplasia, mas esses são os mais consolidados, é o que a gente tem mais segurança hoje em dia, tanto de literatura quanto realmente de resultados funcionais para o paciente. Então, nossos pacientes têm saído muito bem, mas o bom cirurgião tem que saber também tratar as complicações daquilo que faz. E tem que saber ali manejar o paciente, explicar para ele ter segurança, saber que está sendo bem assistido e com certeza ele vai ter o benefício depois. Legal. Quando a gente fala de tecnologias novas, uma outra tecnologia que nós temos disponível também, tanto aqui em Brasília como em Goiânia, é o Rezum. O Rezum é um tratamento também relativamente mais recente para o crescimento benigno da próstata, um tratamento da próstata com vapor de água. Então ele tem algumas particularidades, é um procedimento que também é feito pelo canal da uretra, muitas vezes não necessita de um procedimento anestésico, é um procedimento que é feito com sedação e anestesia local, e ele tem algumas particularidades, pacientes que têm um desejo maior de manter a ejaculação para frente, a ejaculação anterógrada, quando o paciente faz o procedimento do Rezum, ele tem essas taxas aí que se aproximam de 95%. É muito importante a gente falar sobre ejaculação retrógrada, né, Carlos, no consultório. Os pacientes que fazem tratamentos cirúrgicos para o crescimento benigno da próstata, em 70% a 80% dos casos, eles vão ejacular para trás de modo definitivo. Na hora da ejaculação, a ereção é normal, o orgasmo é normal, mas o sêmen pode não sair ou sair numa quantidade muito pequena, porque esse sêmen ele passa a cair para dentro da bexiga. Então, aquele paciente que tem um desejo ainda de prole, de ter mais filhos, é muito importante a gente avaliar isso no consultório quando a gente vai tomar uma decisão sobre qual tecnologia usar para o tratamento do crescimento benigno. Fala para a gente mais um pouquinho sobre Rezum também. Pois é, eu acho que é importante isso, porque se o paciente é um paciente mais jovem, que ele precisa da ejaculação para poder ter filhos, ou mesmo para coletar esperma, né, para poder fazer depois uma fertilização, enfim, ele vai precisar ter ali a ejaculação facilita muito. Então, o Rezum ele tem essa característica, como ele é um processo que simula um processo mais orgânico ali de redução da próstata, você injeta vapor e a próstata reduz de tamanho ao longo ali de 2, 3 meses, então o paciente ele consegue manter o mecanismo fisiológico de ejaculação. Tá? Existem outras técnicas cirúrgicas que tentam realmente também prometem fazer a mesma coisa, mas o Rezum tem se destacado aí por bons resultados funcionais e também bons resultados em relação a você conseguir manter um bom fluxo urinário. É claro que a gente ainda está numa experiência inicial quando comparado com métodos mais consagrados, como os métodos ablativos da RTU, do próprio laser, da cirurgia robótica, mas em termos de funcionais realmente ele se destaca, essa preservação da ejaculação. Então, assim, é importante saber que tipo de paciente que a gente tem para poder indicar o método mais adequado. São procedimentos que a gente tem que avaliar, então não é simples essa decisão, né? Você vê aqui num bate-papo rápido, nós estamos falando várias questões que nós mencionamos com o paciente no consultório. Então é uma consulta longa, a gente tem que alinhar e entender as expectativas do paciente em relação ao que ele deseja também após o tratamento. Não é apenas, olha, vou passar a urinar melhor, vou parar de tomar o remédio. Então a gente tem que discutir caso a caso o que vai ser melhor para cada um. Exato. E aí agora eu acho que tem uma coisa que é importante, esses pacientes são submetidos ao tratamento da próstata, da hiperplasia, a gente faz uma enucleação, que a gente tira ali 80% da próstata, 90% da parte do adenoma mesmo, que é o que está obstruindo o paciente volta a urinar normal, mas ele tem que continuar fazendo acompanhamento do PSA
tem que continuar ali porque existe um risco ainda de ter câncer de próstata no que sobrou, e geralmente é a zona periférica da próstata. E aí uma questão que tem aparecido cada vez mais é os colegas questionando, vocês estão fazendo esse método novo, estão enucleando a próstata com robô, com laser, e depois, para abordar esse paciente no caso de ter um câncer de próstata, é seguro, não é? Então isso eu acho que vale a pena a gente também conversar um pouco. A gente já tinha uma experiência grande com pacientes submetidos à raspagem da próstata da RTU, depois teve o Green Light, que provocava muita inflamação na próstata, dificultava para a gente operar, mas hoje em dia tem as enucleações, e uma característica das enucleações regradas, bem feitas, é que permite com que a zona periférica, a parte posterior onde ficam os nervos, fique íntegra ainda. Então a gente pode até ter uma dificuldade por causa de inflamação, mas a gente consegue fazer cirurgia sim de resgate nesses pacientes depois que tiver um câncer de próstata. Então não é um problema também, né, Rodrigo? Sim, isso que você comentou é muito interessante, né? A gente sempre fala isso no consultório para o paciente, imaginar a próstata como uma fruta, um abacate, que você tem um caroço central e uma polpa externa. Os tratamentos do crescimento benigno da próstata, eles visam a retirada da zona de transição, que é esse caroço mais central da próstata. Então, a zona periférica, que é onde 90, 95% dos casos de câncer crescem, se desenvolvem, ela continua. Esse paciente ele precisa continuar o segmento de próstata como qualquer outro paciente, uma vez ao ano ao menos, procurar o urologista, realizar exame do toque, realizar exame do PSA, fazer exame de imagem para checar se realmente está tudo bem com essa saúde da próstata. E acho que uma questão interessante, Carlos, que você comentou, que eventualmente os pacientes falam, né, de procedimentos novos. Então, o HoLEP, a cirurgia robótica já são procedimentos amplamente consagrados na urologia, né? Não só brasileira como mundial. Então, a gente já tem essas tecnologias disponíveis em outros estados, em outros países aí há décadas. Correto. Claro que a velocidade de implementação disso no nosso país é um pouco mais lenta, mas os pacientes às vezes assustam. Olha, isso aqui é uma cirurgia nova, vou fazer uma cirurgia nova, experimental, e está muito longe de ser isso. Muito longe. Então isso é muito importante. Os pacientes perguntam, doutor Carlos, o robô chegou em Brasília, em Goiânia, tem o quê? 5, 6 anos, né, Rodrigo? Mas lá em São Paulo, onde a gente fez especialização, onde a gente fez os nossos cursos e tudo mais, chegou em 2008, a robótica, por exemplo. E nos Estados Unidos o robô está desde 2002. Então aí já vão mais de 20 anos de experiência. E a gente tem uma facilidade hoje em dia, quem realmente se dedica, quem estuda, faz especialização, a gente tem um aprendizado que é muito melhor, muito mais organizado do que no passado. Então, para aqueles que realmente estão interessados em fazer, aprender a fazer, isso vale também para os colegas que devem estar assistindo, os residentes também, que a gente sempre conversa com eles, você se dedica, você tem um programa organizado de treinamento em diversas instituições. É importante procurar uma instituição realmente que tem essa característica de ensino para você conseguir se desenvolver naquela técnica que você está fazendo. Então, apesar de parecer uma novidade, porque para chegar no Brasil, todas as tecnologias, o Brasil todo demorou mais tempo, a gente sabe que o paciente tem acesso hoje em dia a tecnologias, mas que estão consolidadas. A robótica e o laser, o HoLEP. Tem outras tecnologias mais novas, tem o Reson, tem o Urolift, que surgiram aí nos últimos 5 anos. É lógico que precisam passar pelo crivo do tempo, mas a gente já percebe que tem ali estudos que estão amadurecendo, estão mostrando os benefícios para os nossos pacientes também. Sim, muito bacana. Essa questão da robótica também, acho que até para a gente dar uma finalizada, né? A gente tem visto agora um boom de novas plataformas robóticas, né? Então, tem surgido plataformas novas aí da Europa, principalmente da Ásia, né? A China, um mercado muito forte. Então, nós vamos ter novas plataformas disponíveis no mercado brasileiro em pouco tempo. E isso vai abrir é sempre interessante para o paciente, porque quando você tem concorrência, com certeza isso vai facilitar a disseminação da cirurgia robótica no nosso país, né? Eu sempre faço essa comparação com a América do Norte, né? Nos Estados Unidos você tem aproximadamente 4.000 plataformas robóticas em funcionamento, aqui no Brasil você tem pouco mais de 100 plataformas. Então é uma tecnologia cara, ela demanda um investimento hospitalar, de uma estrutura, e claro que o surgimento de novas plataformas tende a deixar isso mais acessível para todos os pacientes. E é importante que o médico urologista, principalmente aquele urologista jovem que está iniciando na carreira, ele se adapte. Você não vai precisar aprender a operar em todas as plataformas robóticas, né? Você tem que ver o que vai se adaptar ao seu mercado, à sua cidade, à sua zona aí de atuação.
Você precisa ver o que tem realmente ali disponível para você. Muitas vezes, né, Rodrigo, a gente trabalha em diferentes cenários. A gente trabalha no SUS, trabalha na clínica privada, e a gente vê ali a diferença de recursos que a gente tem. Então, não quer dizer que você tenha acesso, às vezes, a uma cirurgia laparoscópica, que é a única coisa que você vai ter na sua cidade, mas então se dedique, faça cursos, procure aprender em bons serviços, faça o fellow, vá atrás para poder aprender e desenvolver aquela técnica. Se você tiver disponível um robô, vai facilitar ali o atendimento do seu paciente, vai facilitar, os resultados vão ser melhores, tem um treinamento específico muito bem estruturado na maioria das instituições responsáveis e boas. Então, assim, o que é importante você tem que ajustar aquilo que você tem à sua realidade. Então, as plataformas robóticas também são isso. Então, às vezes eu vou querer eu preciso viajar de uma cidade a outra, eu tenho ali disponível um carro, tenho ali disponível um avião, um helicóptero, todos eles vão levar ao mesmo lugar. A gente só tem que ver qual que é a nossa ferramenta, o que é o nosso transporte mais adequado, que vai cumprir os nossos objetivos da melhor forma. Muito bacana. Eu acho que é legal a gente ilustrar isso um pouco, Carlos. A gente podia comentar de casos clínicos nossos reais, né, dos últimos tempos aí no consultório. Você tem algum exemplo de caso complexo que você precisou aí da plataforma robótica para tratamento do crescimento benigno? Legal, bacana, né? No mundo que a gente cada vez mais faz com laser, né? Eu acho que hoje em dia 90% dos pacientes que a gente tem com hiperplasia a gente acaba tratando com laser. Tem um espaço muito específico, eu acho, para pacientes com câncer, com hiperplasia da próstata benigna, na verdade, e que a gente precisa usar a plataforma robótica, às vezes, de uma forma melhor. Então, tem um caso recente, um paciente que tinha hiperplasia da próstata, estava usando sonda, estava esperando cirurgia, estava tudo programado e ali estava fazendo os exames pré-operatórios, aí ele evoluiu com uma hérnia encarcerada. Então, a hérnia é quando tem aquele abaulamento ali na virilha e o intestino entra por dentro. Só que a hérnia estrangulou. Aí esse meu paciente foi para a urgência, estava ainda naqueles preparativos, e aí o colega da cirurgia geral falou assim, olha, Carlos, está com uma hérnia e tal, vou ter que operar, e dá para fazer por vídeo laparoscopia. Eu disse, não, peraí, se ele já tem hiperplasia, se ele tem a hérnia, por que a gente já não resolve todos os problemas de uma vez? O paciente está bem, está estável, a única questão é que a gente vai ter que operar de urgência. E dito e feito, a gente foi lá, eu fui resolver a próstata, fiz a enucleação da próstata através da bexiga, que é uma técnica que é transvesical, poupei aquela região onde tinha a hérnia, o colega foi, corrigiu a hérnia, colocou as telas, tudo usando plataforma robótica, no mesmo tempo cirúrgico, o paciente no dia seguinte recebeu alta para casa. Então, depois de 5 dias, tirou a sonda, ficou super bem. Então, é uma possibilidade, a plataforma robótica ajudando a gente nessa questão de tratamentos combinados. Eu acho que essa especificamente, né, a gente já conversou isso antes, mas é uma das indicações de fazer realmente cirurgia robótica hoje em dia na hiperplasia da próstata e a gente não precisa usar o laser nessa situação. Olha, um caso bem interessante, hein, Carlos? E ele ainda traz um dado legal, que foi o uso da plataforma robótica na urgência. Então, muitas vezes a gente utiliza isso só em um ambiente de cirurgia eletiva, de cirurgia programada, e veja como a plataforma conseguiu ajudar num procedimento que era um procedimento de urgência, né? O paciente internou com uma hérnia estrangulada. Verdade. Então é possível, lógico, tem que selecionar bem o caso e tem que ver a expertise da equipe que está ali tá te ajudando. Então eu já corrigi sozinho as hérnias, mas eu gosto muito de ter o cirurgião geral que está especializado naquela parte da cirurgia de correção de hérnia para ajudar nesses procedimentos. Então, numa situação muito particular, a gente pode utilizar com bastante segurança. E aí, Rodrigo, queria saber também de você, já que você mandou essa pergunta para mim, queria saber um caso recente aí que você teve, que você achou bacana, que você tratou a hiperplasia da próstata, mas foi um caso que te chamou a atenção. Olha, recentemente operamos um paciente com uma próstata muito volumosa, não é uma coisa que a gente vê de modo tão corriqueiro, ainda mais no consultório privado, né, que os pacientes têm acesso a exames, a tecnologia. Operamos um paciente jovem, de 60 anos, com uma próstata bem volumosa, de 200 gramas, e ele tinha 4 cálculos dentro da bexiga de 2 centímetros. Então era um procedimento que há pouco tempo talvez seria realizado por via aberta, né, uma cirurgia com corte mais agressiva, mais sangramento, mais tempo de sonda, mais tempo de internação, e com a tecnologia do Home Laser nós conseguimos resolver os dois problemas em um tempo único. Realizamos primeiro a enucleação do tecido aumentado da próstata, uma próstata bem volumosa, então a gente optou primeiro, nesse caso, por primeiro retirar o adenoma para não forçar o esfíncter urinário, depois da retirada e o deslocamento do adenoma para a bexiga e a retirada daquele tecido, já com um campo cirúrgico bem amplo,
nós utilizamos a mesma fibra do laser que utilizamos para o tratamento do crescimento benigno da próstata, para fazer a pulverização dos cálculos renais, dos cálculos da bexiga, perdão. E essa fibra ela é interessante porque ela entrega uma energia muito superior para nós. Então, um procedimento que com laser de menos potência demoraria eventualmente 1h30, 2 horas, com a fibra grossa que a gente utiliza aí para o tratamento da enucleação da próstata, a gente consegue fragmentar e pulverizar esses cálculos em poucos minutos. Então, um paciente que conseguiu fazer uma cirurgia toda pelo canal da uretra e resolver os dois problemas em um único procedimento, tanto o crescimento benigno como a formação daqueles cálculos dentro da bexiga que foram cronicamente formados por conta da retenção de urina que ele apresentava. Então ali a gente sabe que a obstrução pode levar à formação de cálculos e é uma indicação de cirurgia. E que no passado realmente a gente ia fazer cirurgia aberta e hoje em dia a gente tem resolvido esses problemas com o laser. E o laser ele é muito interessante porque ele tem essa característica, é mais potente do que os lasers que a gente utilizava uma década atrás. Então muito bacana, Rodrigo, acho que a gente consegue finalizar, foi excelente a discussão. Eu fico muito feliz de estar dividindo essa mesa com você, a gente estudou junto desde a infância, então tive esse prazer de estudar com o Rodrigo aqui em Brasília e a gente também acabou fazendo ali faculdade junto, depois disso a gente fez especialização em paralelo, em serviços diferentes, mas sempre trocando ideias, sempre trocando experiências. Essa troca de experiências Brasília-Goiânia tem se fortalecido cada vez mais e a gente tem conseguido um espaço no cenário nacional que é muito interessante. Então, fica aí, eu acho que ligado nos nossos vídeos, a gente tem bastante conteúdo interessante e vou deixar um espaço para você também poder falar, Rodrigo, falar um pouquinho mais, dar uma mensagem aí para quem está nos vendo. Legal, bacana demais, uma amizade já de longa data, aí, desde da nossa infância mesmo, escola e universidade aqui em Brasília, como o Carlos falou. Uma satisfação imensa, Carlos, estar conversando sobre urologia com você. A gente nunca imaginava isso lá atrás, né, na época do objetivo ainda. E que essa relação ela se estreite mais, com certeza. A gente vai voltar aqui a conversar mais sobre esses assuntos aí quentes da urologia. Obrigado, Rodrigo. E vocês aí que estão nos vendo, curta a gente, siga a gente aí nas mídias sociais. A gente está à disposição para tirar dúvidas, fazer esclarecimentos, tanto em Brasília quanto em Goiânia, mas também por telemedicina, a gente tem cuidado aí de pacientes de todo o país. Grande abraço, pessoal.